Antes de nosso vídeo começar, inscreva-se, curta e compartilhe. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. Quero saudar a vocês que estão aqui, mas também a você que está nesse momento nos acompanhando através da gravação do nosso canal. Meus queridos amados irmãos, nessa noite eu quero compartilhar com vocês sobre um tema que tem chamado o meu coração, tem falado ao meu coração. Para isso eu peço que você abra a sua Bíblia, 1 Pedro, que já está sendo colocado ali no nosso chamado de data show, né, na nossa transparência. O texto de 1 Pedro 5, irmãos, 7 até o verso 9, até o verso 9 nós colocamos ali, até o 11, né, nós pedimos para que pudesse ser projetado, mas nós iremos, especialmente nós iremos enfatizar o verso 7. Nós vamos ler toda essa perícope para que a gente possa ter uma ideia. Diz assim as Escrituras: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo do que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda paz, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. Vamos orar, queridos, ainda. Deus querido, mais uma vez obrigado, porque o Senhor tem nos concedido esse fôlego de vida que nós aqui estamos agora experimentando. Tanto eu, como a cada um dos meus irmãos que aqui chegaram, como aqueles que estejam nos vendo nesse momento através dessa transmissão, ou aqueles que nos virão logo mais através dessa gravação. Ó Deus, fala ao nosso coração. Não deixa, Senhor, que confiemos nos nossos próprios pensamentos, o nosso próprio entendimento, a nossa própria razão, mas, por favor, que nessa noite o Senhor nos visite, ó Espírito Santo, trazendo a nós o discernimento da Tua Palavra, não só o discernimento, mas o entendimento. E o entendimento dá a nós a graça e o poder para aplicarmos tudo aquilo que nessa noite o Senhor trazer a nós como ensinamentos para nós e como libertação para o nosso ser nesta noite. Nós oramos assim ao Senhor e pedimos que seja isso em nome para a glória de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu quero compartilhar com vocês sobre o tema lançando fora a ansiedade. Lançando fora a ansiedade. Uma pergunta que eu quero fazer para você é: você está carregando um peso que não é seu? Querido irmão, quero que você pense nessa possibilidade muito séria. Porque hoje nós vamos descobrir, queridos, a chave para, se isso estiver acontecendo, nós vamos refletir sobre como isso pode parar, como isso pode
se transformar em paz. Esse peso, esse desconforto, essa angústia que está na sua alma. A Bíblia nos convida, queridos, a fazer essa transferência de responsabilidade radical. Ou seja, entregar o que nos sufoca. Isso pode ser fobias, ansiedades, depressão, obsessões, impulsos chamados auto e heteroagressivos, angústias profundas, dor na alma, crise de toda ordem. Porque, queridos, alguém que não apenas se importa, mas nesta noite nos trouxe aqui para nos dizer que ele está pronto, ele está desejoso de fazer essa troca comigo e com cada um de vós, queridos amados irmãos. Ele está pronto, irmãos, para fazer essa troca desse fardo nosso. Ele quer trocar o nosso fardo com o dele. Então eu quero convidar você para que você se prepare. Se prepare para, nesta noite, você lançar fora essa ansiedade ou esses agregados. Vamos então aprender juntos, irmãos, como isso se dá. Vejamos, irmãos, o contexto atual em que nós vivemos. Segundo a pesquisa da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, a ansiedade tem afetado em cheio nossa geração. Isso de forma emocional, espiritual e fisicamente. Segundo a OMS, atualmente, mais de 700 mil pessoas concluíram o intento contra a própria vida. E quando nós falamos de concluir o intento, nós estamos falando da palavra suicídio, que os especialistas, eles pedem para que essa palavra nem seja falada. Sabe por quê, queridos? Para que não haja estímulo. Então, a gente fala sobre intento contra a própria vida. Isso, irmãos, quer dizer uma em cada 4 pessoas intentou contra a própria vida, alerta a pesquisa. O estado do Mato Grosso do Sul registra a maior alta de atentado, com 72% de sucesso. Que as pessoas intentaram contra a própria vida. Isso em 2024, ou seja, ano passado. A pesquisa chama essa geração de geração em crise. Estamos vivendo uma geração em crise. Isso porque, irmãos, a própria pesquisa aponta para a taxa de aumento de 69%, presta atenção nesses dados, 69% de atentados com sucesso entre os jovens brasileiros. A pesquisa ainda, queridos, aponta o Brasil com a população mais ansiosa do mundo, afirmando que 27,4% dos adultos brasileiros sofrem de algum transtorno de ansiedade. E mais de 4 milhões de pessoas. Olha, irmão, você pode estar entre essas pessoas. 4 milhões de pessoas sofrem com transtorno obsessivo-compulsivo, que é chamado de TOC, segundo a psicologia. A associação ainda, irmão, a Associação Brasileira de Psiquiatria, estima que entre
6,42 milhões entre 6,42 milhões e 8 milhões e 500 mil pessoas no Brasil sofrem de algum transtorno alimentar. Vocês percebem, irmão? Qual é o tempo que nós estamos vivendo? Assim, meus irmãos, esse verso de 1 Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, e aqui, parafraseando esse texto, eu diria que Pedro está dizendo, lançando sobre ele toda a vossa preocupação ansiosa, lance sobre ele toda a vossa preocupação ansiosa, percebendo o cuidado que ele tem tido de vocês. Então, irmãos, esse verso carrega uma profunda mensagem de conforto, confiança, de entrega espiritual. Também está envolvendo isso. O texto orienta, Pedro orienta aqui, nesse texto, irmão, os fiéis da igreja que tinham se dispersado ali na Ásia Menor, entre os anos 62 e 63 da nossa era, a entregarem suas preocupações e medos que causam preocupações desmedidas e desnecessárias, por assim dizer, entregar a Deus, confiando no cuidado de Deus, cuidando, irmãos, na provisão de Deus para toda a nossa vida. Isso em vez, queridos, de deixar-se amedrontar pelos traumas da vida e angústias que levam à depressão. Isso quando a gente pensa no passado, ou se dominar pelo estresse adoecido e deprimente do tempo presente. E não mergulhar, no caso, nas areias movediças e sufocantes do futuro. Não ficar preocupado com o futuro. O pastor e apóstolo Pedro, ele aponta para uma saída melhor. Ele aponta, queridos, para que quem estiver nessa rota, refazer a rota. E hoje, quem sabe, você pode ser essa pessoa que precise refazer a rota e se livrar desse fardo pesado que ele está lhe acometendo a vida. Então vamos, queridos, refletir como lançar. A pergunta é, como lançar fora a ansiedade e seus agregados? O que fazer? À luz do texto lido, irmãos, vamos ver 3 coisas. Eu quero me deter especificamente aqui, nesse versículo 7 de 1 Pedro 5. O que fazer? A primeira coisa, irmãos, é perceber a realidade da ansiedade. Primeira coisa, é perceber a realidade da ansiedade. Ora, olha o que Pedro está falando. Pedro está falando, irmãos, perceba, toda a vossa preocupação. Ele está falando de uma preocupação. E aqui, essa preocupação é exagerada, que é ansiosa, que a psicologia vai falar de patológica. Ou seja, todos nós padecemos, irmãos, de ansiedade. Mas o que é ansiedade excessiva? É isso que a gente tem que pensar e refletir. Ora, há uma definição bíblica e emocional que eu quero trazer para vocês. Segundo a psicologia, a ansiedade excessiva não é apenas um nervosismo.
que a gente pode chamar nervosismo comum do dia a dia. Ela se torna um problema clínico, que é o que a gente chama de patológico. Quando é desproporcional, percebe? Quando é desproporcional ao estímulo ou à situação, quando é persistente, essa ansiedade interfere significativamente na vida e no funcionamento diário do indivíduo. Está percebendo a diferença? A Bíblia, por sua vez, queridos, reconhece a nossa fragilidade emocional. Além de reconhecer a nossa fragilidade emocional humana, e de forma profunda, honesta e compassiva, ela não trata a ansiedade como um tabu ou como um mimimi ou um sinal de falta de fé. Também não. A Bíblia não vai chamar essa ansiedade de falta de fé. Mas sim, queridos, como parte inerente da condição humana neste mundo. Querido, perceba que o primeiro sentimento negativo que entrou na humanidade foi o sentimento do medo. Ansiedade e medo são como que irmãos gêmeos. Onde está a ansiedade, está o medo. Onde tiver o medo, está a ansiedade. Só para a gente ter uma ideia. Então, isso é velho. Essa questão de ansiedade, de medo. Os nossos primeiros pais já tiveram isso e nós herdamos isso deles, queridos. Quando nós olhamos a Bíblia, queridos, nós iremos ver, por exemplo, Davi, por exemplo, homem de Deus, é o único chamado na Bíblia de segundo homem, segundo o coração de Deus. Paulo, o maior dos apóstolos. Vamos ver que esses homens, irmãos, eles passaram por essas experiências de ansiedade. E eles nos ajudam, nos ensinam, irmãos, a perceber que eles entregaram as suas ansiedades. E muitas, até, às vezes, chegando até a ansiedade exagerada mesmo. Sim, queridos. Por exemplo, Davi passou momentos de angústias profundas em sua vida, como Paulo também. Olha o que Davi diz no Salmo 18, 4 e 5. Ele diz: tristezas de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Ele diz: tristeza do inferno se cingiram, laços de morte me surpreenderam. Sabe o que isso quer dizer? Que Davi passou por problema de ansiedade profunda. Hoje nós poderíamos chamar de depressão. Davi teve momentos de depressão. Já o apóstolo Paulo, ele não resiste diretamente que ele tenha intentado contra a própria vida, mas ele descreve, queridos, momentos de profunda aflição e desespero que chegaram muito perto disto. Especialmente quando a gente olha o texto de 2 Coríntios 1,8, queridos, quando ele diz assim, porque, 1 Coríntios 1,8, ele diz, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, porque fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar. Olha essa expressão. Fomos agravados mais do que podíamos suportar, de modo que até da própria vida
desesperamos. Percebe, querido? Aonde a aflição na vida, naquele momento, na vida do apóstolo Paulo, chegou a sentir, até onde as suas emoções o levaram. Você percebe isso? Imagine eu e você. O que dizer de Jó? Você já leu a vida de Jó? Leia o livro de Jó. Porque lendo a história de Jó, iremos perceber, irmãos, que ele desejou não ter nascido. Ele amaldiçoou o dia que ele nasceu, de tanta prova que ele passou. Os filhos de Corá experimentaram também, irmãos, um abatimento de alma tremendo, profundo, quase que inexplicável e quase sem fim. Os Salmos 42 e 43. Você já leu o Salmo 42 e 43? Quando ele diz, por que estás abatido a minha alma? Por que perturba dentro de mim? Eles chegam a dizer que as lágrimas dele têm sido alimento para eles. Ou seja, eles choravam de dia e de noite, algo que quase que sem fim. O Salmo 42 e 43 não termina. Olha esses salmos. O salmo termina dizendo, por que estás abatido a minha alma? Por que perturba de mim? E ele só vai dizer, espera em Deus, pois ainda o louvarei. É assim que ele termina. Mas é um salmo, quase os comentaristas dizem que é um salmo, os salmos que não tem fim. Mas, queridos irmãos, ainda, o salmista anônimo, no Salmo 116, tal qual Davi, ele sentiu angústias profundas do inferno. Preste atenção, queridos, não é angústias normais, é profunda do inferno, é algo quase que sobrenatural, quase que sobre-humano, o que o salmista, ele narra no Salmo 116. Ou seja, ele provavelmente, esses homens não esconderam sua dor, irmão, e seu desejo de sumir. No entanto, eles compartilharam suas experiências para nos mostrar que a esperança em Deus é maior que qualquer que seja o desespero humano passado aqui. De maneira, queridos, que o que a gente quer dizer é que, em vez de exigir uma força inabalável, uma fé sobrenatural, que está sempre lá nas alturas, as Escrituras nos convidam, irmãos, a uma vulnerabilidade e a dependência. O que é vulnerabilidade? É um reconhecimento das nossas limitações. Sim. Eis que em pecado, diz Davi, fui formado. Eis que em iniquidade fui formado. Em pecado me concebeu minha mãe. Somos assim, somos seres pecadores, queridos. E porque somos seres pecadores, estamos debaixo dessas possibilidades, dessas adversidades. Como o próprio Jesus falou, no mundo vocês terão aflições. Mas Jesus disse, tende bom ânimo. E ele diz, eu venci. E aí ele chama para que nós olhemos para ele. É o que nós iremos fazer agora, queridos. A segunda coisa, irmãos, a se pensar de como lançar fora a ansiedade, os seus agregados. A segunda coisa qual é? A primeira coisa é atentar, é não fazer vistas grossas, não agir negativamente, dizendo que a ansiedade não existe, não que eu não tenho isso, não que isso não é para mim. Não é por aí. É reconhecer, encarar e saber como tratá-la. E aí a segunda coisa, ato contínuo, é atentar para uma ordem.
Atentar para a ordem, que eu digo, essa ordem é uma ordem espiritual. Olha o que aqui diz o apóstolo Pedro: entreguem o quê? Todas suas, e aqui eu estou parafraseando, todas as suas preocupações ansiosas, adoecidas, já que está lhe fazendo mal, já que está lhe tirando paz, já que está lhe tirando alegria para a vida. Pedro diz: coloquem tudo isso agora, troquem pelo Senhor. Entregue a Deus isso, antes que elas saiam de controle. Agora, o que isso significa, queridos? Eu quero pensar com você nisso. O que isso significa? Significa, queridos, que tem que haver uma entrega total. Tem que haver uma entrega, e além de ser uma entrega, tem que ser uma entrega total. Meia boca não vale. Fazer de conta, e o pior, a gente sabe que a gente entrega. Ou seja, se continua a coisa, é porque a gente não entregou. E mais, aquele que sonda todas as coisas, aquele que nos conhece, ele vê. Queridos, a palavra lançar ou lançando sugere um ato deliberado de entrega. É um ato voluntário, consciente. Está entendendo? É algo que eu paro, eu percebo e eu decido. Não é apenas compartilhar, não é apenas sentir a ansiedade, sentir a tristeza da ansiedade, curtir a ansiedade. Não é só, querido, chegar para Deus e orar, ou compartilhar com alguns irmãos, e que é preciso, nós iremos ver na frente que isso é preciso a gente fazer, mas, literalmente, irmãos, é uma decisão de jogá-la sobre Ele, sobre Deus. É como, irmãos, a ideia seria como que se se desfaz ou se livra de uma vestimenta, sabe? Essa vestimenta, ela tem como figurino, poderíamos dizer assim, fardos pesados, bagagens desnecessárias na caminhada da existência. É isso que o texto quer dizer. Ansiedade patológica é esse vestido que nós nos vestimos e queremos carregar onde a gente vai. A ideia é: se livre destas vestimentas. Mas isso ainda quer dizer alguma coisa, querido, mais profunda. Isso quer dizer, ou isso significa, uma ação espiritual. Não é qualquer esforço, queridos. Não é só intelectual, não é só emocional, porque a gente sente no emocional. Quem é que quando está com ansiedade, quando está numa chamada dia deprê, né? Está num dia assim para baixo. Tá bom a gente passar por isso, mas de forma reduzida. Presta atenção, o problema é quando isso se estende, é quando isso demora. Segundo os psicólogos, por exemplo, um luto, a pessoa perde um ente querido, por exemplo, um ente muito amado, é natural, né? Essa tristeza da perda, mas o luto é entre 3, 4 meses, 5 meses, a vida vai voltando ao normal. Passando disso, certamente essa pessoa precisa de uma ajuda. Portanto, querido, lançar é jogar. Isso implica em abrir mão, é entregar. Olha o exercício aqui da fé, de confiar. Isso é um processo, queridos,
de exercício de fé. É um exercício de fé, sim, que pode sofrer intercorrências espirituais, irmãos. Claro que pode sofrer intercorrências. Tanto no aspecto espiritual, emocional e material. Ou seja, o que eu quero dizer é que pode ser que o devoto crente, ele ainda não esteja ciente, presta atenção nisso, do que está sobrando em sua vida. Ou então, ele não seja ainda crente suficiente ao ponto de abrir mão do eu, emoção. Ou seja, quando a emoção toma conta de tudo, quando a gente vive, a gente reage em função das nossas emoções. É quando a gente diz, não, hoje eu não vou sair de casa não. O céu lá em cima, feriadão, todo mundo saindo para uma praia ou uma piscina, e você lá, não, vou sair não quero sair não. E isso já vem já de um tempo. Percebe? Isso é preocupante. Isso quer dizer que o eu emocional está no controle. Então precisa ver essa ciência. O sentimental e o material. Eles vão entrar em conflito agora, nesse momento. Porque o emocional tem que haver uma luta contra isso. E no material, possa ser que algo esteja materialmente lhe sobrando tanto que lhe esteja fazendo mal. E aí você vai ter que perceber, poxa, eu vou ter que abrir mão um pouquinho disso aqui para o meu próprio bem. Também, isso pode acontecer. E aí, esse devoto, ele prefere não confiar os excessos. Ou ainda talvez, uma possibilidade para nós que somos cristãos, uma possibilidade de que nós não tenhamos ainda, queridos, experimentado o novo nascimento. Nós não nascemos de novo. E aí a gente vai se apegar, aí fica muito mais difícil a gente se desapegar, porque isso implica que se eu não nasci de novo, ainda eu não desenvolvi uma maturidade espiritual tal que eu entregue todas essas coisas a Deus, num ato, claro, de fé e desapego, principalmente no que eu sei que não preciso para a minha carreira de fé. Principalmente, eu sei que aquilo ali não faz bem para a minha fé, mas eu insisto em ficar com aquilo ali, porque eu ainda não aprendi a me desapegar, a me desvencilhar, a tirar esse vestido de mim. Eu continuo com esse vestido. Isso requer disciplina da alma, muita disciplina na alma. Interessante isso, que eu quero ainda enfatizar essa questão de que não é parcial, é total. É uma entrega total, irmãos. Porque toda a ansiedade, o que Pedro quer dizer aqui, é toda a ansiedade de excesso. Está percebendo? É todo o excesso. Porque se o excesso não for tirado todo, ele vai continuar e vai gerar dificuldade, vai provocar danos profundos da alma. Isso aponta, irmãos, para dois aspectos, que eu diria que são os aspectos mais difíceis de controlar, do controle da alma, que é emoção e vontade. São as nossas emoções e vontades. Sendo assim, não é apenas o que eu acho pequeno, o que eu acho que pode ser, que é mais fácil ou mais difícil, mas entregar a Deus tudo o que me torna menos humano.
e nos tira o sentido da vida. Isso é interessante a pensar, irmãos. Tudo que lhe faz menos humano. Preste atenção, o que você está carregando em si que não o faz sentir-se humano e que lhe tira o sentido da vida, ou alegria, prazer da vida. Então, partindo para o final desse ponto, irmãos, eu diria que é preciso perguntar: o que fazer para livrar-se da ansiedade patológica? Afinal, já que percebemos a sua realidade, nós não a negamos, e nós agora sabemos que há uma ordem para entregá-la a Deus. A terceira coisa a se fazer agora, o que é? O apóstolo diz. O que é que ele diz? Olhar para o cuidado divino. Presta atenção, querido. Ele diz o quê? Porque ele tem cuidado de vós. Se você está aqui nessa noite, se você está me vendo nesse momento agora através dessa transmissão ou gravação, é porque Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado de você. Deus, ele tem cuidado de nós. Amém? Isso é lógico. Então, o apóstolo Pedro, sabe o que ele nos ensina? Ele nos ensina a olhar para o que a gente tem e não para o que a gente não tem. Parece que é tão simples isso, né, queridos? Mas, ao mesmo tempo, é tão desafiador. Porque a nossa índole humana, nosso ser humano, nós não temos essa facilidade. Deixa eu dizer algumas coisas aqui, irmãos, que eu acho importante para isso. Eu penso que o apóstolo Pedro aqui nos quer levar a pensar em algumas coisas. Que coisas são essas? Primeiro, a constatação do cuidado divino. A constatação do cuidado divino. A segunda é porque ele tem cuidado de vós. Isso é muito claro, irmão. Essa é a razão pela qual nós podemos entregar nossas ansiedades, medos, expectativas, planos, projetos aos cuidados divinos. Deus, ele não é indiferente a nenhum dos nossos planos. Ao contrário, ele quer fazê-los completar. Ele quer fazer com que a gente tenha sucesso em todos eles. Ele é o mais interessado, por assim dizer. Ele cuida. Sabe por quê, irmão? Porque ele nos criou. Foi ele que nos criou. Nós somos o melhor da criação de Deus. Você é o melhor da criação de Deus. Só que quando a ansiedade patológica, adoecida chega, a gente não pensa isso. É ou não é? A gente pensa logo em sumir. É ou não é? Mas uma outra coisa que eu quero que eu penso em Pedro, quero que a gente pense nisso aqui, é que o começo do combate à ansiedade patológica começa com a fé. O começo da cura da ansiedade patológica começa com a fé. Foi George Miller. Ele disse o seguinte, queridos, ele falou que o início da ansiedade é o final da fé. E o início da fé verdadeira é o final da ansiedade. Portanto, quando nós estamos ansiedade patológica, é falta de fé. Segundo as Escrituras, a miúde, na essência, é isso. É claro, irmãos, que nós não queremos dizer com isso que a ansiedade seja essa inquietação anormal, seja a falta de fé. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que quando ela se instala, é porque falta o exercício. Está entendendo? É como que a emoção tomou conta e agora a nossa fé fica deste tamanho assim. E a gente fica quase que, feito o canto do Guiné. Como é que o Guiné canta? Tô fraco, tô fraco.
Assim é quando a ansiedade ela se instala. Aí o crente começa a dizer, estou fraco. É o chamado crente guiné. Estou fraco, estou fraco. Quando, na verdade, o que a Bíblia diz, Paulo vai dizer, que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Percebe? É importante, irmãos, então pensar nisso. Por quê, queridos? O que Pedro está querendo dizer, irmão, seria o equivalente a dizer não permitir que a emoção assuma o lugar da fé. A psicologia, ela chama isso de desconforto emocional ou distúrbio emocional. É o desgosto, é quando o desgosto da vida chega. O desgosto da vida chega no trabalho, nos estudos, na família, na igreja. Não tem vontade mais de ler Bíblia, não tem mais vontade de orar, não tem mais vontade de estar no meio do povo. Isso levando claramente ao isolamento e, consequentemente, à depressão. Isso pode, irmão, ser vencido pela confiança renovada em Deus, na ação de Deus, no plano de Deus, no amor de Deus, daquilo que Deus quer para mim e quer para você. Então, queridos, esse verso então nos convida para isso, para substituir esse medo ansioso pelo descanso espiritual, no exercício da simplicidade da fé. A fé é muito simples, irmãos. Nós é que a complicamos. Mas deixa eu dizer para você, quando isso não acontecer a contento, eu diria para você, procure uma ajuda médica ou um terapeuta. Isso pode ser ilustrado, irmãos, pelas descobertas da neurociência. Mais e mais está se descobrindo aí que a fé ela está aliada à ciência. Então não há incompatibilidade entre fé e ciência. Procure um médico, sim. Procure alguém da área que lhe dê orientação, que pare para lhe ouvir e lhe pegue na mão e lhe faça atravessar esse deserto que você está aí atravessando, tá certo? Faça isso. Uma outra coisa que a gente tem que saber, irmãos, é que Deus ele é pessoal. O apóstolo Pedro ele diz, ele cuida de vós, ele cuida de você. Aqui é interessante, irmãos, notar que Deus ele não cuida de nós de forma genérica, mas individualmente ele ama, mesmo sabendo quem nós somos. Não pelo que temos ou iremos ser. Isso, irmãos, é o que a gente precisa entender, o que Pedro está querendo que a gente entenda. E por fim, irmãos, o cuidado de Deus, não esqueça, é contínuo e fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. Para terminar, eu quero falar 3 coisas rapidamente, para a consideração final e aplicação. Em primeiro lugar, irmãos, na vida cotidiana, quando você enfrentar preocupação ou preocupações, quer seja na área de finanças, quer seja na área da saúde, perdas materiais ou desavenças de relacionamentos, isso inevitavelmente, queridos, eu diria que incidirá em medo e insegurança no futuro. Então, eu diria para você, esse versículo vos lembrará que você não está sozinho. Você pode orar, você pode confiar e descansar nos cuidados de um Deus que o ama e todo-poderoso que estará sempre ao seu lado. Segunda coisa, no aspecto da espiritualidade. Lance sobre ele todas as suas preocupações. Então esse é o chamado, irmãos, da humildade. Repetindo,
uma dependência total de Deus e a cura que Deus tem para dar. Reconheça que você não tem controle sobre tudo. Tudo que acontece ao seu redor, reconheça que você não tem o controle e de que há um ser maior. E que nós, segundo a Bíblia, nós chamamos de Deus, esse Todo-Poderoso, esse Ser Supremo, esse Espírito infinito e eterno, que cria, sustenta e governa todas as coisas. E que Ele cuida e está no controle. E isso é libertador. Isto é libertador. Experimente, então, querido, essa libertação. Mas lembre que isso requer uma espiritualidade, eu chamo, uma espiritualidade emocionalmente amadurecida. Amadureça a sua espiritualidade, que só virá com a prática, irmãos, diária das disciplinas da alma. Disciplinas da alma. O que é isso? É leitura intencional da Bíblia, é meditação, é reflexão, é estudo da palavra e submissão a ela. Não adianta a gente fazer tudo isso, você fazer tudo isso e você não se submeter a ela. Oração intencional, serviço no reino, com obras generosas e sentimento de pertencimento ao corpo de Cristo, que é isso que a gente chama aqui de comunhão. Aqui nós temos a família presbiteriana João Câmara. Você que esteja nos assistindo nesse momento, que não faz parte da nossa comunidade, esteja convidado para vir. Se você já faz parte de alguma comunidade, pode vir como visitante. Mas principalmente você que não tem ainda nenhum vínculo de família da fé. Então, venha para cá, para juntos crescermos em graça e no conhecimento do Senhor. Tá certo, querido? Então, isso não vai gerar conhecimento. Tudo isso vai gerar um conhecimento libertador. Conforme Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade libertará. É só o conhecimento da verdade, mas é um conhecimento experimental, empírico. Esse conhecimento aqui é um conhecimento pessoal e profundo que nós devemos ter com o nosso Senhor Jesus Cristo. E por fim, irmão, eu quero ainda dar uma dica no aspecto psicoemocional. É importante. Por quê? O apóstolo Pedro diz, saiba que ele cuida de vós. Mas só que às vezes a gente não alcança esse saber. Tem hora que, como o salmista disse, até quando, Senhor? Tu vai esquecer de nós? Senhor, até quando? Eu estou aqui, não está me vendo, não? É o salmista que diz isso. Isso é muito humano, queridos. Se você sofre de ansiedade patológica, e não consegue perceber o cuidado e o amor de Deus na sua vida, então essa é uma oportunidade, é uma possibilidade, eu diria, de começar a fazer isso agora, já. É um passo de fé a cada dia. Mas esse passo de fé pode implicar, querido, em você ter que, além de procurar o Redentor da sua alma, entregar toda a sua vida a Ele, também você pode procurar a ajuda de um profissional da área de gestão emocional. Ou seja, você pode procurar um anjo, entre aspas. É como nós chamamos, nós uns aos outros, terapeutas, chamamos de anjos, porque cuidamos também um dos outros. Todo psicólogo tem que ter um psicólogo para acompanhá-lo. Todo terapeuta tem que ter um terapeuta para acompanhá-lo. Toda ovelha precisa de um pastor. Presta atenção. Toda ovelha precisa de um pastor para pastoreá-lo. Você precisa de um pastor. Eu tenho meu pastor terreno. Eu falo pastor terreno.
Não é o pastor das almas, não, que ele é pastor de todos nós. Quem é o seu pastor? Quem é que você conversa? Quem é que você procura? Ah, eu não tenho um pastor. Então quem é o seu amigo que você procura? Cuidado a quem você está revelando a sua intimidade de alma. A quem é que você tem procurado? Percebe? Como você e eu precisamos? Então, queridos, preste atenção. Porque alguém já falou que quando tudo no corpo dói, essa dor não é no corpo, é na alma. Então, essa dor na alma que você sente, não adianta fazer exames de laboratório, exames de imagens, eles não vão detectar essa dor, porque é na alma. E só no exame de Deus, só o raio-x de Deus, e só pessoas capacitadas para lhe ajudar a sentir essa dor e lhe ajudar. E assim, querido, não se desespere. Não se desespere, porque há um ser, repito, há um ser que te conhece, há um ser que por ter te criado, ele sonda a sua alma, ele sonda até a divisão da alma e do espírito, e é ele que quer te ajudar. Ele quer te ajudar. E assim te dá condições de saber o que fazer para livrar-se dessa ansiedade, essa preocupação adoecida, ou quem sabe essa já depressão que lhe chegou na vida, por falta de ânimo, falta de perspectivas, falta de alguém que lhe ajudasse. Então, nessa noite, você pode saber que há alguém que quer te ajudar, porque ele te criou, ele te ama, e ele já provou isso quando ele veio até aqui e ele disse: está tudo feito. Eu fiz tudo o que era preciso para você ser uma pessoa realizada, uma pessoa que olha para a vida com sentido, que sabe de onde veio, você sabe por que está aqui e ainda mais, você sabe para onde vai voltar. Portanto, queridos, se ainda lhe tiver faltando alguma coisa, se apesar de tudo isso, essa ansiedade continuar, não se desespere. Diga como salmista, no Salmo 42:5. Por que você está batida, ó minha alma? Diga para sua alma, por que você está batida, ó minha alma, ainda? Depois de você ter ouvido tudo isso, você diz: espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, o meu louvor e a minha gratidão para toda a vida. Amém. Amém.